Quando a gente pensa em explorar a Amazônia, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre de uma expedição bem rústica, não é verdade? Mas e se fosse possível mergulhar na maior floresta tropical do mundo com conforto total e muita exclusividade? Pois é, hoje nós vamos desvendar exatamente essa proposta. Para começar, vamos dar uma olhada no Bell Amazon. Isso aqui é muito mais do que um barco, é uma verdadeira base flutuante para essa aventura. A ideia de um cruzeiro live aboard na Amazônia é simplesmente genial. Ele consegue juntar toda a emoção da descoberta com acomodações de primeira, sabe? E o resultado é um acesso a paraísos que pouquíssima gente conhece. Essa pergunta é de 1 milhão, né? O que significa, assim, na prática, viver essa imersão? Bom, é isso que a gente vai detalhar a partir de agora. Olha, isso aqui não é uma viagem qualquer, viu? A proposta é criar uma conexão de verdade, bem profunda, com a alma da floresta, com a natureza, a história e principalmente com o povo que vive lá. E tudo isso partindo de uma base que é móvel e super confortável. E o conceito principal por trás de tudo é o tal do Life Aboard, viver a bordo. Isso quer dizer ter privacidade, exclusividade e, o mais importante, a chance de acordar cada dia num cenário espetacular e diferente, bem longe de tudo e de todos. Pensa que incrível. O roteiro em si já é um espetáculo de diversidade. A navegação acontece por 3 rios que são, na verdade, 3 ecossistemas fluviais completamente diferentes. Cada um tem sua própria cor, sua fauna, sua personalidade. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro é o rio Tapajós. Gente, a imensidão das águas dele, que são verdes e cristalinas, é algo tão grande que a sensação é de estar no mar, só que com a floresta como horizonte. É uma paisagem de uma beleza que é até difícil de descrever. Depois, a expedição entra no lendário Rio Amazonas. As águas dele são chamadas de brancas por causa daquele tom mais barrento, sabe? E são super ricas em nutrientes. Por isso mesmo, ele se torna um habitat perfeito para uma fauna inacreditável. É o lugar ideal para observar aves e até para pescar umas piranhas. E por fim tem o encantador Rio Arapiuns, um rio de águas escuras, quase pretas, que guarda as histórias das comunidades ribeirinhas, gente que há séculos aprendeu a viver em total harmonia com os ciclos da natureza. Ok, com o cenário todo apresentado, que tal a gente mergulhar de cabeça nessa aventura dia após dia? Esse roteiro de 5 dias foi todo pensado como uma crescente de descobertas. Começa com a chegada em Alter do Chão, depois vai para uma imersão profunda na floresta, passa por encontros culturais e termina com uma celebração que com certeza fica na memória. Logo no segundo dia, a aventura leva o grupo para dentro da Floresta Nacional do Tapajós. E o destino é a Samaúma Gigante, que é carinhosamente chamada de vovó da floresta. Essa árvore é tão monumental que ela é um ecossistema inteiro por si só, abrigando incontáveis formas de vida em seus galhos centenários. O terceiro dia já começa com um dos maiores espetáculos da natureza, o nascer do sol amazônico. É uma verdadeira sinfonia de pássaros, e é nesse dia, navegando pelas águas escuras do rio Arapiuns, que os icônicos botos cor-de-rosa podem dar o ar da graça e acompanhar a embarcação. O quarto dia é todo sobre conexão humana. O grupo vai visitar a comunidade São Marcos para aprender sobre a produção da farinha de mandioca, que é um alimento essencial para os povos da floresta. É uma aula de tradição e sustento de verdade. E para fechar a jornada com chave de ouro, a última noite é super especial. A tripulação prepara a tradicional piracaia, que é um peixe assado na brasa, servido com todo o capricho numa praia exclusiva só para o grupo. É a combinação perfeita de tradição local com muito conforto. Depois de passar por tudo isso, fica bem claro que essa experiência toda se apoia em 3 pilares fundamentais que se equilibram de um jeito perfeito durante a viagem. E esses pilares são natureza, com uma imersão total na fauna e na flora, cultura, através de encontros genuínos com as comunidades locais, e conforto, que é garantido pelas cabines privativas com ar-condicionado, um serviço impecável e uma gastronomia de primeira. E esse pilar da cultura ganha vida de um jeito especial na visita à comunidade Coroca. Lá dá para ver de pertinho a criação de artesanatos únicos e apoiar diretamente o turismo sustentável. Isso cria uma alternativa de renda para as comunidades que valoriza a floresta em pé, ajudando a preservar a cultura local. Certo, para quem já está com aquela vontade de embarcar, vamos agora aos detalhes mais práticos.
O pacote é bem completo, viu? Inclui os traslados, as 4 noites a bordo, todas as refeições e bebidas e também todos os passeios e taxas de visitação. O que fica de fora são as passagens aéreas até Santarém e as gorjetas para a tripulação, se for o caso. A frota deles tem 3 embarcações com capacidades diferentes, que são escolhidas de acordo com o tamanho do grupo. E o mais importante, o padrão de qualidade, conforto e experiência é altíssimo e exatamente o mesmo em todas elas. E sobre valores, para se ter uma ideia, o preço por pessoa em cabine dupla para a maior parte das datas de 2026 começa em R$ 12.900. É um investimento, sem dúvida, numa experiência que é realmente única e transformadora. No fim das contas, a proposta é exatamente esta aqui. A viagem não acaba quando o barco atraca. A ideia é que cada pessoa leve de volta na mala um pouquinho da energia da Amazônia e se torne mais uma pessoa apaixonada por essa terra. A questão que fica é que parte da Amazônia ficaria para sempre com quem vive uma jornada dessas. E aí, meu amigo, gostou do destino? Imagine pessoalmente.